Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo sobre Ripple XRP e vamos falar, pessoal, do supply de XRP, principalmente bilhões de XRP prestes a serem trancados em cofre. Essa matéria da Times Tabloid traz as últimas informações desse supply e por que bilhões de XRP estão prestes a ser trancados em cofres. Mas antes disso, e bora para mais um saque aqui dentro da Day Trade 24, bot de negociação por inteligência artificial, aonde você consegue investir, pessoal, com várias criptomoedas, como vocês podem ver aqui. Nesse momento eu tenho 620 doletas para retirar, já tive ganhos de 6.132 dólares em um total de 5.552. Aqui na aba lateral você consegue fazer depósitos e também retiradas, como eu vou fazer nesse momento de 620 doletas. Aqui logo embaixo você consegue ver o saldo que eu tenho, pessoal. Eu tenho aqui em BEP20, TRC20, Estelar, só que eu vou retirar esse de 604,62. Vou aqui dar stickzinho para ficar roxo, vou colocar a quantidade então de 604,62 e vou vir aqui em Withdraw. Lembrando que minha conta aqui do XRP, pessoal, eu tenho 2,5 XRP avaliados em R$ 27. Coloquei o valor aqui então e vou em Withdraw. A hora que você faz o Withdraw ali, pessoal, aparece as informações de XRP, a carteira que você está retirando, o valor que você está retirando, não cobra taxa e é só você confirmar. Confirmando, pessoal, ele vai atualizar a página e já aparece com sucesso. Em menos de um minuto, pessoal, já caiu aqui, ó, 296 XRP, num total de 3.287 reais. E para você se registrar na Day Trade 24, é o nome completo, nome de usuário, senha e digitar novamente a senha, e-mail e digitar novamente o e-mail e se cadastrar. Para quem não conhece, pessoal, como eu falei, Day Trade 24 é bot de negociação por inteligência artificial. Este é o site que já está 28 dias no ar, 1.857.000 já investido aqui dentro da Day Trade 24 e aqui tem os planos, como vocês podem ver, ó. Então aqui tem os planos, dois planos e aqui uma calculadora. Lembrando, pessoal, tem o certificado de registro aqui da empresa. Então eu vou deixar na descrição do vídeo todas essas informações para você analisar e como eu sempre falo, analisem todas as plataformas que eu trago aqui para vocês e não é recomendação de compra ou de venda. O Zack Hector, pessoal, diz aqui em sua publicação dentro do X, né, antigo Twitter, que bilhões de XRP estão prestes a ser bloqueados em cofres para ETFs, DATs e DeFi. A matéria aqui, como eu mencionei para vocês, ele traz esses bilhões de XRP que estão prestes então a ser trancados em cofre. E para você entender, pessoal, que no momento em que o desempenho dos preços continua a ser um ponto, né, de frustração para muitos participantes do mercado, não somente do XRP, mas o mercado em geral, o Zack Hector então chamou atenção para um conjunto diferente de métricas que, na sua opinião, merecem uma análise mais aprofundada. Em uma publicação que eu mencionei para vocês, acompanhado em um breve vídeo, o Hector argumentou que grandes e crescentes quantidades de XRP estão sendo armazenadas em exchanges, empresas de tesouraria de ativos digitais e estrutura de finanças descentralizadas. Seus comentários focaram menos na movimentação do curto prazo do mercado e mais em comum a dinâmica de oferta de XRP que pode estar evoluindo nos bastidores. Então aqui ele coloca que as exchanges, empresas de tesouraria de ativos digitais, estrutura de finanças descentralizadas estão já bloqueando uma parte de XRP. Hector começou reconhecendo a aparente desconexão entre a movimentação de preços e os desenvolvimentos estruturais. Embora o preço de XRP tenha permanecido sob pressão, ele afirmou que a quantidade de XRP
alocada em sistema de custódia vinculados a produtos relacionados e ETFs continuou a aumentar. Então ele já coloca que estão fazendo tesouraria. O que é tesouraria, pessoal? É você ter uma reserva de XRP ali quietinho para um longo prazo. Segundo os seus dados, né, mais de 800 milhões de XRP já foram alocados em ETFs de XRP, um nível que, segundo ele, se aproxima rapidamente de 1% da oferta total, tá, pessoal? Não é da oferta em circulação, que hoje está em torno de 60 bilhões, mas sim deste supply total. Então, chegando em 1 bilhão de XRP ali alocados em ETFs, já vai ter 1% da oferta total XRP trancados em ETF. E ele enfatizou que esta tendência ocorreu independente da recente volatilidade no mercado. O vídeo, né, que eu mostrei para vocês aqui, a publicação, né, tudo em inglês, né? Então a matéria traz aqui especificamente o que ele diz e analisando os dados, né, o Hector sugeriu que os números atuais representam um estado inicial e não um platô. Ele projetou que esse processo se estenderá até 2026 com bilhões de XRP potencialmente alocados em ETFs, empresas de tesouraria, né, para ali reservas de ativos, né, e aplicativos DeFi focados em XRP. Esse crescimento projetado para os ETFs, os DATs e o DeFi. Embora tenha alertado, né, contra a declaração prematura de um choque imediato na oferta, ele afirmou que uma avaliação Prospectia, que apoia as ideias de que a oferta de circulação pode se tornar mais restrita ao longo do tempo e à medida que esses mecanismos se expandem. Hector também, pessoal, observou que quando essas diferentes formas de custódias são consideradas em conjunto, a quantidade de XRP disponível em circulação pode ser ainda menor do que se põe geralmente. Seu argumento baseou-se, né, na integração e não em uma estrutura única, propondo que o efeito cumulativo dos ETFs, estratégias institucionais de tesouraria e participação do DeFi, poderia alterar substancialmente a percepção, né, da disponibilidade da oferta. E lembrando que temos somente 5 ETFs spot, pessoal. Então, quase 1 bilhão ali travado em ETFs, tá? De vários ETFs que ainda estão para ser aprovados. A terminologia usada, né, no comentário de Hector gerou reações negativas pelo menos de um usuário. O usuário do X, o CryptoBeef, questionou o uso repetido da expressão bloqueado, argumentando que o XRP mantido em ETF pode ser vendido com a mesma facilidade com que pode ser comprado. O comentarista sugeriu que essa linguagem poderia ser enganosa, embora reconhecendo que os pontos analíticos mais amplos de Hector ainda pode ter mérito. Então, causa também debates ali dentro da comunidade XRP. Essa troca de informação destacou um debate recorrente no mercado, né, dos ativos digitais sobre como definir essa custódia, liquidez e armazenamento seguro. Enquanto Hector descreveu esses desenvolvimentos como redutores da circulação efetiva, os críticos enfatizaram que os produtos financeiros não removem ativos de mercado permanentemente da mesma forma que o mecanismo irreversível, né? Apesar, né, dessa divergência quanto, né, à terminologia, a principal alegação de Hector permaneceu consistente. Ele argumentou que a atenção não deveria se limitar apenas a oscilações de preço, mas também incluir o monitoramento de como o XRP é alocado na estrutura financeira emergente. É um foco, né, que muda essa visibilidade no supply de XRP e, em sua opinião, entender onde o XRP reside é como é utilizado pode se tornar cada vez mais relevante à medida que os produtos institucionais e os sistemas on-chain continua a expandir. Eu acredito, pessoal, que quando você compra XRP em bolsas, né, tem a facilidade, é claro, de venda. Mas quando você compra ali, você deixa guardado na própria, né, ali instituição e não em carteira fria. Então, bloqueia, retira sim de circulação. Aí vai dos holders, né? Holders ali, ou se não, investidor de curto prazo para fazer lucro rápido, né? Tem muitos especialistas colocando que instituições financeiras, principalmente aí, né, as grandes, né, empresas, estão fazendo uma reserva
grande de XRP. E isso tudo leva a longo prazo que bilhões de XRP vão ser trancados, vão ser bloqueados, vão ser retirados ali do supply em circulação. Então isso é muito bacana. E lembrando que, falando em ETF, é somente 5 ETFs que estão ali aprovados para negociação em spot. Ainda tem em torno de 10 a 11 ETFs que pode ser aprovados a qualquer momento nesse início de 2026. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.